primeira pauta, obviamente eu quero trazer o que saiu hoje, acabou de sair, do Mark Gurman, sempre ele, que são especulações sobre o que a Apple talvez anuncie ainda esta semana. E você pode ver que tem asteriscos aí, porque a coisa é um pouco mais embaixo, o buraco é um pouco mais embaixo do que as pessoas pensam. Em primeiro lugar, há 2 semanas mais ou menos, e aliás, de novo, eu também fiz vídeo sobre isso, teve um russo que vazou o iPad Pro M5, porque ele conseguiu, provavelmente por causa de alguma fonte que ele tem no Vietnã, tá? Então isso já colocou a Apple num meio que mau lençol. Tweet, se eu não me engano, de um cara explicando sobre os novos chips M5, que parte deles, o chip inicial, o chip base, vai sair liso, vai sair igual o atual, só que com spec bump natural, e que talvez o M5 Pro e o M5 Max venham com algum spec bump personalizável, ou seja, você poderia escolher o nível de CPU, a quantidade de GPU, a parte do Neural Engine, então provavelmente isso vai ficar para o ano que vem. Agora o Mark Gurman, como eu disse, sempre ele, tá trazendo um boato na newsletter dele de que talvez, ou melhor, muito provavelmente nós vejamos esta semana sem evento, só um anúncio à imprensa, igual já foi em algum outro momento, ou com a possibilidade de ser igual no ano passado. Cada dia a Apple soltar um vídeo sobre um desses produtos. E nós estamos falando de quê? Basicamente de um spec bump de Vision Pro. E aí tem um grande problema, que outros podcasts já falaram disso muito melhor do que eu, que é a questão, cadê? Vision Pro. Comecei por ele, depois eu volto pro iPad, que é a questão do chip. O chip M5 tá para ser lançado, ou já está, segundo principalmente aquele vazamento do russo, já está em produção de dispositivo, já está em dispositivos que vão sair. Ela vai fazer um spec bump do Vision Pro sem colocar o M5? Vai colocar um M4? Como ele está dizendo? Cara, já foi uma grande mancada. Eu me lembro na época do lançamento dele. Ele foi anunciado com chip M2 e a Apple já tinha lançado o chip M3. Então, assim, mancada. Esse negócio é, é um beta teste, é um mínimo produto viável. Se ele não vier muito melhor, nós já temos toda aquela especulação sobre óculos da Meta, sobre Tiozuki e outras coisas. Quer dizer, será que só vai vir um spec bump? Aí, meu filho, é para desistir mesmo. Em segundo lugar, eu quero falar um pouquinho dos próximos iPads Pro. Tudo indica, segundo aquele vídeo de novo, esse aqui, que basicamente é spec bump. Por isso que se reforça a tese de que a Apple não iria fazer um evento para apresentar o chip M5 e o iPad Pro com esse chip. Ia ser só alguma coisa essa semana, tipo comunicado à imprensa. A outra coisa interessante dele é que vai vir com um mínimo de 12 GB de memória RAM, ao contrário das 8 atuais. Não é uma mudança muito significativa. Eu acho que o design dele tá ótimo, tá funcionando super bem, super fino, não tem problema de bateria, não tem problema de superaquecimento, mas eu, particularmente, gostaria de ver, isso não tem como saber no vídeo do russo, mas eu gostaria de ver, particularmente, pelo menos uma Vapor Chamber nesse dispositivo, porque espaço para bateria ele tem, mas qual que é o grande gargalo da Apple? Temperatura. Vamos esperar para ver, porque a gente precisa esperar esse negócio sair, alguém testar, o iFixit, o Jerry Rig Everything, pegar o negócio, abrir para ver. Mas eu gostaria de ver, além do spec bump de chip e memória RAM, pelo menos alguma melhoria em termos de temperatura, vapor chamber, alguma coisa nesse sentido. E por último, um MacBook Pro exclusivamente de 14 polegadas de entrada com chip M5 base. O que acontece? Hoje no site da Apple e nas configurações, você consegue comprar 2 modelos de MacBook Pro, que é o que eu indico para quem usa um pouquinho mais pesado. Porque a grande diferença entre o Air e o Pro já não é nem mais o tamanho, é a questão térmica, é a questão de ter ventoinha. Tudo bem, tem o chip Max, mas isso aí, vamos deixar de lado um pouquinho. Se você pegar um MacBook Pro com chip M5, seria base, a única diferença entre ele e o MacBook Air com chip M5, que vai sair lá para fevereiro, março, abril do ano que vem, é a questão do resfriamento e a quantidade de portas que ele vai ter, leitor de cartão. Então, assim, a única diferença dele vai ser a questão do resfriamento. Isso daqui é o MacBook Pro de entrada, mas ele é muito mais próximo de um Air do que de um Pro de verdade. Eu acho que os grandes MacBooks Pro são os 16 polegadas com o chip Pro ou com o chip Max. E aí vai depender do seu uso, eu vou te recomendar um Mac Mini ou não.
Esses são os 3 produtos que a gente tá esperando basicamente essa semana, beleza? Ah, outra coisa, não saiu só no 95 Mac, no Mac Rumors, saiu também no 95 Mac, que é basicamente a mesma história. Supostamente essa semana a gente vai ter isso. Saiu também no Apple Insider. Eles falam refresh. Não é um refresh, gente, é um spec bump. Se você já comprou seu computador, beleza. Se você não comprou, espera mais umas semaninhas, que eu acho que o preço dos atuais talvez tenda a cair muito devagar no caso dos MacBooks com chip Pro e Max. Mas se você está pensando num Mac de entrada, espera mais um pouquinho. E também saiu no The Verge essa matéria. Por que eu tava falando disso? Esqueci de mostrar. O site do AT&T, aquela operadora americana, só para encerrar a pauta original, mostrou esse anúncio aqui, ó. Compre tablets da Apple, né, o iPad. iPad Pro M5 vai ter a pre-order, né? A pré-venda vai começar logo. Então aí o M5 Pro vai ter os melhores preços, os melhores negócios na AT&T. Então essa propaganda vazou, tá? Tudo indica que nós sim vamos ter pelo menos um. Cara, é certeza. O iPad Pro vai ser esse ano. Eu nem tô achando tão ruim que a Apple adie os M5 Pro Max. Talvez venha o Ultra junto, não sei. Não tô com pressa. Eu acho que em termos de Mac, o poder de processamento dele está assim, dando conta do recado. Não tem do que reclamar, diferente do iPhone, que aí são outras coisas além de processamento.